Olá, Fala, seu Irã. meu amigo Wayne. Olha só, hein? Finalmente estamos aqui. Agora eu vou pegar o link, né? Por enquanto que não tem ninguém. É bom a gente até dar um tempinho, né? Quando entraria uns 5 por aí, não sei, alguma coisa, né? Rapaz, se Eu vou. você visse a gambiarra que eu fiz para deixar o celular do jeito que tá aqui, envolveu até um pote de whey, cara. Depois eu te Ah, mostro. eita! Eu fiz aqui, tô aqui no computador, né? Eu copiei o link e tô jogando nos grupos, tô jogando aqui para aquela pessoa que ela não entrou ainda, por isso que eu tô falando aqui abertamente, né? Ah, mas ela vai voltar. Se ela voltar do início, ela vai ver que você falou dela. Pode deixar que quando Rapaz. estiver lá por uma meia hora eu falo, ó, então, você mesma, volta lá pro início. Nada, Nina não. Então, né? Mas aí na hora de passar, de subir para o YouTube, aí a gente corta, né? Você vai cortar, eu não vou cortar nada. Ah, por enquanto tem nós dois, né? Não faz sentido a gente começar, né? Então é bom que a gente vai ficando à vontade aqui no ambiente, né? Mas interessante, né? Esse tema, né? Tá aqui o livro, né? Muito bom esse livro. Qual é o nome dele É, mesmo? então, né? Perguntas e respostas sobre o namoro e o noivado que Deus sempre quis, né? Do Alexandre Legal. Mendes e do David Merck. É a, entre aspas, Bíblia do namoro, né? Porque é um livro que eu indico para todo mundo, sabe? Porque ele não é cansativo, porque você pode perceber que cada capítulo é uma Sim. pergunta interessante de uma, duas páginas. Aí ele nunca enjoa. Mas é bem interessante mesmo. É isso aí, Irã. Quase que não acontece essa live, né? Porque só a voz resolveu ir embora. E retornou. Retornou com Tava. tudo, né? Também você fica cantando a tirolesa. Você quer o quê também? Aí você quer o quê, né? Não, mas eu tava cantando. Aquele momento que eu te mandei. Foi tão estranho que quando eu não tava nem conseguindo cantar. Geralmente assim, a gente canta, a voz acaba e já era. Mas aí, quando eu comecei a cantar, quando eu cheguei nos tons bem mais altos, aí eu tava Hum, falhando, né? Olha, a Luciane que entrou agora aí, né? A irmã lá de igreja, é uma bênção, tava lá no ensaio hoje. Boa legal. noite, Lu. Boa noite. Então, aqui é o nosso amigo Leandro Wayne, colega de seminário. É muito bom. A gente está dando um tempinho, né, para entrar mais pessoas. E também, por nós mesmos, nós estamos por aqui. A live vai ficar gravada, né? Sim. O, o propósito ideal, né, é de nós gravarmos, fazer uma série de lives e gravarmos no YouTube e fazer uma playlist, né? Sobre Sim. apologética. E o que não deixa de ser um assunto apologético aqui, na verdade, velho. Sim, é como eu te falei, tem a apologética, ela tem várias aplicações em todas as áreas da vida. Ela não é só uma coisa restrita, como algumas pessoas pensam, ou como algumas pessoas equivocadamente acham que é só ficar discutindo com testemunho de Jeová, com Mormon e etc. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pode A ir falando, enquanto isso apologética, acontece. apologética ela é mais do que isso. Ela é uma forma de ensinar a cosmovisão bíblica, que é o mais importante, porque a gente tem tantas vozes nesse mundo, né? A gente tem tanta gente falando tanta coisa, e muitas vezes as pessoas não se atentam ao que Deus falou, né? Muitos pensam que todas as religiões ou todos os caminhos levam a Deus, mas não é isso. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A afirmação que ele fez, uma afirmação categórica, verdadeira, verificável por diversas fontes. E a verdade está com ele, a verdade está na Bíblia. Como eu sempre digo, é o documento mais confiável que existe na Terra, quer você acredite ou não. Se você for estudar, mesmo se você for um cético, se você for um Lee Strobel da vida, se você estiver disposto a desafiar a Bíblia, vai na fé. No final você me fala o que vai acontecer. Mas uma coisa é É, certa, você vai testificar por você mesmo que de fato é o documento, é o livro mais confiável do que existe, porque não é um livro meramente humano, é a palavra de Deus.
Amém. E ao longo desses 2000 anos, no que foi de gente tentando colocar suas ideias, né, os seus pontos de vista, as suas opiniões acima das escrituras e não conseguiram, né? Então, o que o Império Romano, o que os pagãos tentaram fazer com a espada, né, e não conseguiram, os reformadores conseguiram com a própria palavra, né, com a própria verdade. Aí é a verdade que muda, né, a verdade que altera, né, qualquer sombra de trevas, né, do pecado. Isso é muito bom. Sim, lembrando que a ideia dos reformadores não era criar algo novo ou destruir tudo até a fundação e construir de novo. Não, eles queriam justamente uma reforma, um retorno ao que era originalmente, antes de ter tantas distorções. Mas enfim, você acha que já dá para começar? Eu acredito que sim. Vamos com tudo, né? Muito Muito bom bem, mesmo. então o nosso intuito de hoje é lançar luz sobre algumas questões referentes ao namoro. Lembrando que, como o título das postagens que nós fizemos essa semana, e também como sendo a proposta da live, nós vamos tentar expor aqui uma perspectiva cristã. Uma perspectiva cristã. Lembrando que eu não sou dono da verdade, o Irã também não é. Nós não temos a palavra final e também não temos condições de exaurir, de falar de forma exaustiva desse assunto que envolve muitas coisas, que tem muitas dúvidas, que tem sido banalizado como muitas outras coisas são banalizadas hoje em dia. O conceito de namoro, um namoro com um propósito benéfico, realmente tem se perdido a cada dia. E, diante disso, como a gente tem feito em nossas lives, nós propomos aí, então, algumas perguntas para que a gente consiga discorrer. Nós vamos, então, partir logo para a primeira. Irã, o que você diria sobre qual é o propósito do namoro? Para que serve namorar outra pessoa? Ótimo, perfeito, né, Wendy? Muito boas colocações. O namoro é um assunto que interessa muita gente mesmo, né? A gente aí na área da psicanálise, a gente fala muito disso. Aquilo que me chama a atenção, né, aquilo que desperta meu interesse, tem a ver com os meus próprios conteúdos, né? Aquilo ou que me incomoda bastante, ou que me chama a minha atenção positiva, né? Positivamente, no sentido de que aquilo que eu gosto é porque mexe com alguma coisa, né, que faltou para o meu inconsciente que eu quero preencher. Então, o namoro é um assunto que é um dos assuntos mais falados, né, entre os jovens cristãos. Os jovens no geral, mas como o público aqui nosso é cristão, né, é bem interessante a gente falar sobre isso. Fazendo só abrindo um parênteses aqui, né, que eu achei bem interessante, não falei aqui para as pessoas, mas essa live terá por base, né, esta obra aqui. Não sei se vai estar dando para ler, se está ao contrário, mas eu vou ler aqui, né? É a obra dos autores Alexandre Mendes e David Merck. Perguntas e respostas sobre o namoro e o noivado que Deus sempre quis. Pessoal, eu recomendo esse livro para todas as pessoas, para todas. É um livro que não enjoa. Cada capítulo é uma pergunta pertinente, bem interessante, né? Então, a gente começa com essa pergunta, né? Qual é o propósito do namoro? Para que serve? De antemão, de saída. Wayne, responde para mim, só para voltar para mim novamente. Existe namoro na Bíblia? Especificamente no Novo Testamento? Olha, quando a gente fala dos tempos bíblicos, a gente tem que lembrar que a sociedade daquela época ela tinha os moldes um pouco diferentes. Por quê? Geralmente as pessoas se casavam jovens, muito jovens. A cultura judaica, no geral, ela tinha isso, porque as famílias eram as mais numerosas quanto podiam ser, porque os filhos, eles eram a riqueza da família, e à medida que eles iam crescendo, se desenvolvendo, ia tendo toda aquela coisa, aquele processo que a gente conhece, né, a chegada na puberdade, as mudanças no corpo e etc., como a família era ainda uma instituição muito fortalecida, muito temente a Deus,
eles ficavam longe de toda e qualquer imoralidade, de toda e qualquer impureza. Então eu percebo que essa questão do namoro, ela era um pouco diferente nesse sentido. Eu vejo que eles, não vou dizer que eles pulavam uma etapa, eles encaravam de uma outra forma. A coisa era tão séria que não era pura e simplesmente um namoro. Já iniciava já meio que no noivado, entendeu? Porque É isso mesmo. o propósito era se casar. Eles sabiam que eles tinham que honrar a Deus, tinha toda aquela coisa dos mandamentos na mente, entendeu? De ter Tá apenas no um panorama, Deus, né? No primeiro módulo do sim, curso. de honrar a Deus, de honrar os pais, de não cobiçar, de não dar falso testemunho. Então, uma vez que os desejos vinham, né, naquela pessoa jovem, que é uma coisa normal que existe com qualquer pessoa, como eles tinham essa consciência, esse temor a Deus, já era uma forma de aplacar esses desejos, aplacar de uma forma certa. Não, eu tô, igual eu já ouvi dizer, eu tô com o hormônio saindo pelas orelhas. Então, eu posso sair à torta e à direita sem me preocupar com nada. Não era assim que funcionava nos tempos bíblicos. Então, uma vez que a família incutia isso na mente dos jovens, dos seus filhos, e eles levavam a sério o temor a Deus, eles, quando escolhiam uma pessoa que tinha a concordância da família, porque isso também era uma coisa muito forte. Muitas vezes as pessoas se gostavam, mas a família, por algum motivo, ela não gostava do homem ou da moça, e por conta da família, por ter esse laço tão forte com a família, eles acabavam por abdicar daquela união. E depois, né, a gente sabe que geralmente quem tem mais experiência e quem quer ver o bem de outra pessoa, dá conselhos assertivos. Então, na Sim. época bíblica, a gente percebe que essa questão do namoro era muito mais séria. Quando havia o interesse, era mais algo semelhante ao noivado, em comparação com hoje. Só dar boa noite aqui para um camarada. Boa noite a todos acompanhando. É o Celo Patias, o Marcelinho, o irmão lá da minha igreja. Um abraço para você, irmão. Boa noite, Celo. Boa noite, Sueli, entrou também, né? Sejam bem-vindos. E é isso. Voltando para mim, olha só que interessante, né? Você fez a pergunta. Vamos iniciar com a primeira da noite. E obrigado pela sua contribuição, hein? Qual é o propósito do namoro? Finalmente, vamos lá, né? Eu faço alguma analogia aqui, né? Bem interessante. Eu comparo o namoro como uma árvore, né? Uma árvore cuja tem que produzir frutos, né? Praticamente assim, uma árvore sem frutos não serve praticamente para nada, né? Então, quais são os frutos de um namoro? Isso é bem interessante a gente refletir. Poderíamos dizer que o primeiro fruto, obviamente, é o casamento, né? Como você trouxe o contexto aqui das Sagradas Escrituras, que como que era, né? Qual é o padrão de Deus, a união entre o homem e uma mulher, né? Tem como fim formar uma família. É uma união mesmo, né? Isso é bem interessante. Não é algo importante, é algo essencial. Algo importante é algo bom que você pode abrir mão, mas algo essencial é algo que você não pode deixar. É bem interessante esse princípio, né? União entre homem e mulher. Então, casamento é o primeiro fruto, tem que ter, né? O segundo fruto, né, que também a gente pode colocar aqui junto ao primeiro, que é o de servirem a Deus juntos, né? Tudo que nós temos que fazer, segundo o apóstolo Paulo, deve ser para a glória de Deus. E principalmente o namoro, o casamento, né? O exemplo é um pouco diferente, mas o namoro é o gatilho, né? E o casamento é o disparo. Então, não deve ter, né, uma certa diferença, um espaço cronológico entre ambos, né? É uma coisa só. É bem interessante isso. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão na segunda pergunta, né? Qual é, por exemplo, de qual a idade correta para começar a namorar, né? Bem interessante. Tem um outro fruto, que é a questão dos filhos, né? Olha só a família se formando, né? A família que é uma bênção de Deus. Então, para o cristão, eu digo, como nosso público aqui é o cristão, né? Os frutos do namoro devem ser o casamento, né? Deve ser para a glória de Deus, servindo a Deus juntos, unidos, em perfeita unidade, né?
e os filhos, né, que são a herança do Senhor. Então, o namoro, ele deve ter esse propósito, porque do contrário, não é algo aconselhável, né? É bem interessante. Por enquanto, né, é isso. Então, vale lembrar também o seguinte: a gente sabe que isso se perdeu, isso está completamente perdido hoje em dia, essa questão de compromisso no namoro, mas deve haver sim um senso de compromisso. Porque não se trata apenas de atração física, de beijinho, abraço. A gente está falando de duas pessoas que estão ali se envolvendo, de duas pessoas que estão compartilhando a vida, que estão criando expectativas, que têm sonhos. Então, uma forma saudável de encarar o namoro é uma forma de autoconhecimento de ambos. É como se fosse um laboratório. Você vai conhecendo a pessoa no dia a dia, vai vendo do que ela gosta, do que ela não gosta. Vocês vão se aproximando cada vez mais e sempre lembrando, levando em consideração essa intenção de que, uma vez que o compromisso do namoro é sério, ele vai evoluir para um noivado, que posteriormente vai evoluir para um casamento. E o que é o casamento, segundo o que está escrito lá em Gênesis 2:24? É o homem e a mulher deixando cada um sua casa, os dois se tornando uma só carne. Então, como os dois vão ser um só, se os dois não se conhecerem bem, se os dois não fizerem concessões, tem gente que a gente observa o relacionamento, a gente fica se perguntando: meu Deus do céu, como é que essas duas pessoas ficaram juntas? Como é que casaram? Será que não viram esses detalhes quando estavam namorando? O que eles ficaram fazendo? Ou eles pularam as etapas? O que será que aconteceu? Então tem que ter todo esse cuidado, porque não é brincadeira. Um certo homem disse uma vez que se você namora uma mulher, e serve para o homem também, se você namora uma mulher e não tem intenção de casar com ela, você está fazendo a esposa de outro homem perder tempo. Então eu vejo que é bem nessa linha. Entende? Tentando ir contra ao propósito de Deus, né? Contra a Sim. vontade de Deus. Bem É interessante o isso. propósito original, porque Deus ele colocou o homem e a mulher na terra, não foi para passar tempo, não foi para brincar, como a gente vê com essa banalização do namoro. Foi para crescer, foi para multiplicar, foi para se unirem cada vez mais e fazerem as coisas de acordo com a vontade dele. Agora, já partindo para a segunda pergunta, uma vez que a gente já falou um pouco sobre qual é o propósito do namoro, né? Sobre o porquê que uma pessoa deve querer namorar a outra, não simplesmente pelo mero desejo de ter outra pessoa ali. Uma vez que a gente já estabeleceu isso, a segunda pergunta é a seguinte: qual é a idade ideal para começar a namorar? Existe um tempo mínimo, um tempo máximo? Ou qualquer hora é hora e o que importa é namorar, não importa como, não importa quantos anos tenha? O que você acha? As perguntas bem quentes, né? É interessante isso. Ó, os autores aqui vão abordar da seguinte maneira, né? Qual é a idade de namorar? A Bíblia fala sobre isso? É pecado namorar na adolescência? Primeiro, ele diz assim: o fato principal não é a idade, mas sim a maturidade. Por isso, não podemos dizer que uma pessoa esteja pronta para namorar com 13, 15 ou 27 anos. E é verdade isso. Tem pessoas com 18 anos mais maduras do que pessoas com 28, por exemplo. Né? Então, ele vai dar um enfoque mais assim na maturidade. Mas, claro que é uma questão mais complexa, né? Muitos contextos a serem observados. E ele vai trabalhar aqui no seguinte ponto, Wayne. Primeiro, o propósito do namoro em si. Qual é o propósito de um namoro? Né? Olha só a primeira pergunta vindo aqui também. Sabendo qual é o propósito, a gente pode também responder essa pergunta. Qual a idade ideal? Olha só o que ele diz. Entendemos que o namoro é um período especial que antecede e tem como objetivo o casamento. Por isso, entendemos que o namoro não é compatível com pessoas que ainda não têm condições de pensar em casamento. E é Exato. verdade. Né? Suponhamos, com uma menina de 15 anos quer começar a namorar, e um rapaz de 16 anos. Né? Olha, vamos lá. O namoro é um ensaio para o casamento. Né? Suponhamos que esse menino ele não trabalha, né, que é uma questão bem
importante, né? Se ele não trabalha, ele não pode fazer planos de quando irá se casar. Ah, Irã, mas você é um chato, né? Não pode namorar nessa idade? Bom, só tenho a dizer o seguinte, deixa quando você tiver sua filha. Eu não tenho filha, claro, mas atendendo pessoas em psicanálise, a gente lida com isso, né? Porque, vamos trazer a seguinte questão aqui, Wayne, né? Se duas pessoas começarem a namorar na adolescência, e se não tem nenhuma visão de casamento, né? Se não tem nenhuma previsão de casamento, noção de tempo, etc., então nós percebemos que haverá um maior espaço entre namoro e o casamento, espaço cronológico. Haverá uma maior quantidade de tempo, né? Anos até. Então é algo muito arriscado, né? As tentações estão aí. Os dois precisarão vigiar em dobro. Será um risco, né? Então fica parecendo que ao invés de um namoro ser um ensaio para o casamento, né, você tem ali um namoro de anos e anos e anos e você não tem o propósito, que é o casamento, está muito distante. Então ele trabalha nessa questão de propósito. Ele traz aqui também a definição de casamento, né? O casamento bíblico é uma aliança indissolúvel, séria, fechada entre duas pessoas do sexo oposto, selada diante de Deus e de testemunhas. Olha só, né? Ele traz a seriedade do casamento. Ele traz aqui também a questão da responsabilidade do casamento. Para justificar o namoro, deve haver um progresso significativo em direção à maturidade espiritual, no sentido de desempenhar os papéis do casamento. Por exemplo, liderança amorosa e sacrificial do homem, e submissão respeitosa e encorajadora da mulher. Aqui precisa ter maturidade. Sim. Aqui se exige maturidade. O homem tem que ter uma liderança não autoritária, ditadora, agressiva. Não, é uma liderança amorosa e sacrificial. Tem um livro que eu li, acho que O Homem Bíblico, né, do Richard Phillips, que ele diz assim que o homem é como se fosse um garçom. Ele foi posto ali para ser o cabeça, para servir a esposa. Ele é um garçom no sentido como se fosse um garçom de Deus. Ele colocou ali, Deus o colocou para obedecer à sua vontade. Aí a gente pergunta, um menino de 13 anos vai ter essa maturidade? Será? Possivelmente, mas a gente sabe que na maioria das vezes não. Olha como estão os pré-adolescentes, os adolescentes de hoje. Eles estão se interessando pela palavra, por uma vida de oração, né? E, por outro lado, a submissão respeitosa e encorajadora da mulher. Da mulher. Né? Olha só que interessante. E a gente vê aqui, né, a questão de maturidade, que vai precisar, que é difícil de a gente encontrar em pessoas de 13, 14, 15 anos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai falar do amor, né? É uma passagem muito conhecida, onde todo mundo fala é a passagem do amor, mas todo mundo se esquece do contexto ali. A igreja de Corinto estava passando por um grave problema, que era praticamente o de imaturidade. Imaturidade espiritual. E Paulo encontra qual ferramenta para resolver esse problema da imaturidade? O amor. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 13 diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. E eu quero abrir um parênteses aqui, Wayne. É bem interessante. Eu acho muito linda essa passagem, né? A fé, a esperança e o amor. Mas o maior é o amor. A fé um dia vai acabar. A gente sabe disso. Por que eu creio em Jesus? Porque eu não o vejo. E fé é isso, você crê sem ver, sem contemplar. A esperança. Eu espero a vinda de Cristo, Ele voltando com toda a sua majestade, com grande poder e muita glória. Eu espero. Mas vai chegar um dia que eu irei me encontrar com Cristo e não precisarei mais esperar. Assim como não precisarei mais ter fé, porque eu estarei contemplando a face dele. Logo, a fé e a esperança vão acabar. Mas agora, o amor durará para sempre. É onde estaremos com Cristo para toda a eternidade. Então, olha só como o amor
resolve qualquer problema, inclusive de maturidade. Então, na maioria das vezes, pré-adolescentes, adolescentes não vão estar prontos para saber o que é amor. Eles sabem o que é paixão, né, fixações, fantasias, que a gente estuda muito na psicanálise, fetiche, mas não vão saber o que é amor, né? E é algo muito interessante. Abrindo só mais um parênteses sobre essa questão da diferença entre paixão e amor, que eu acho bem importante. Paixão é algo que está bastante inserido no contexto, principalmente dos adolescentes, né? Porque paixão é a necessidade de me preencher. Ao ver uma pessoa, eu me encanto por ela, né? Mas por que eu me encantei? Porque eu vi algo de mim nela. E é verdade isso. Muitas das vezes as pessoas estão se apaixonando por elas mesmas. Claro, paixão não é errado. É muito bom, né? Vamos considerar aqui, é muito bom. Mas não deve ser o ponto crucial, principal, único de uma relação. Deve ser o amor, né? É algo bem interessante. Eu já tive muitos colegas, por exemplo, que tocam guitarra e gostavam daquelas meninas que tocavam guitarra. Uau, tinha aquele fetiche, né? Alguns colegas também que praticavam jiu-jitsu. Ah, eu gosto de meninas que praticam jiu-jitsu. Por que isso? Aquelas Porque que aquela dão, menina aquelas que dão armlock voador sem o cara ver, né? vem nessa linha, né? Por É, que eu gostei dessa pessoa? Porque ela tem algo que parece comigo e isso me preenche. Tudo está voltado a mim. Então, só para fazer um parênteses aqui sobre paixão, a diferença entre paixão e amor. E aqui ele vai dizer o seguinte também, para fechar, né? Nossos relacionamentos visam a glória de Deus. O jugo igual em favor do reino de Deus implica algumas decisões prévias que garantam que a nossa união seja tão eficiente quanto possível. Conforme desenvolvemos no primeiro volume dessa série, as 3 decisões mais importantes da vida são: quem é seu mestre? Qual é sua missão? Quem será seu companheiro, marido ou mulher, no cumprimento dessa missão? Mas essas decisões normalmente demoram, e a direção de Deus em nossa vida muitas vezes se revela passo a passo, ao longo dos anos. Então tem que ter paciência, muita paciência, confiando em Deus. E para fechar mesmo, também observamos uma forte tendência em começar a namorar cedo, mas demorar cada vez mais para casar. O resultado muitas vezes são anos e anos de frustração, pois o propósito principal do namoro, que é o casamento, fica cada vez mais distante. E aqui ele diz: embora não haja regra nenhuma, regra bíblica nenhuma a esse respeito, desaconselhamos ao observar o mundo de hoje, o namoro entre adolescentes, e encorajamos os jovens a que avaliem muito bem sua situação de vida antes de iniciar esse tipo de relacionamento. E eu vou confessar uma coisa para você, Wayne. Começar um relacionamento sem estar preparado emocionalmente, financeiramente, é algo que nunca faço, nunca mais faço. Começar um namoro sem estar trabalhando, por exemplo, quem estiver assistindo aí, nunca faça isso, viu? Porque aí você vai enrolar a pessoa sem ter a intenção, né? Então, tudo acontece conforme a vontade de Deus. exatamente. Então, não sei se ficou respondido, né? Mas não existe regras, mas é bom analisar, né? Casos e casos. Exatamente. E dentro disso que você falou, essa questão de meio que enrolar a pessoa, né, de prolongar relacionamentos. A gente está cansado de ver casos de pessoas que namoram 5, 8, 10 anos, cara. Como é que você passa 10 anos namorando com uma pessoa? E o povo fala brincando, né? Você não está namorando, você já está cozinhando a pessoa em banho-maria. Eu sou da seguinte opinião. Para mim, pessoalmente, o tempo entre namoro e noivado tem que levar no máximo 2 anos. No máximo 2 anos. Também. No máximo. Porque eu acredito que é o tempo para você conhecer bem a pessoa. A não ser que tenha algum impedimento, alguma intercorrência, algum imprevisto, sei lá, a pessoa vai estudar fora, a pessoa fica doente, ou qualquer problema de outra natureza, eu penso que 2 anos é o tempo fechadinho ali para você conhecer a pessoa. E outra coisa, essa questão de idade ideal para começar a namorar. Uma vez que a gente já falou do porquê
você deve namorar, qual o objetivo de namorar, que é algo mais sério do que apenas dar beijinho e abraço, você tem que lembrar do seguinte: o que você tem a oferecer para outra pessoa? Eu não estou falando só de dinheiro, só de você ter uns R$ 20 para comprar sei lá, uma casquinha para sua namorada quando vocês estiverem andando na praça. Não é só isso. E o suporte emocional? E a segurança? E a confiança? Como é que pessoas, adolescentes de 12, 13 anos, 14, que nem saíram da escola e não refletiram sobre o que vão fazer da vida, eles vão pensar numa coisa tão séria assim? Eles podem até pensar, mas não da maneira certa, não da maneira correta, entendeu? E outra coisa, essa questão de relacionamento, de amar outra pessoa, de se comprometer, a gente tem que lembrar de um ponto muito importante. Amar significa morrer. Como assim amar significa morrer? Dentro disso que você falou, a gente pode recorrer às palavras de Paulo, ele falando sobre casamento. Paulo e Pedro, eles falaram sobre isso, falaram algo muito semelhante. Paulo, ele lançou os princípios e Pedro meio que fechou com chave de ouro a questão para mostrar a seriedade da coisa. Lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim, ó: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Aí alguém pode pensar, é só o marido que está saindo ganhando, né? Negativo. Aí Paulo continua: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você percebe a seriedade da coisa? Percebe que o namoro deve ser tão sério quanto o casamento, e o casamento deve ser tão sério quanto o seu relacionamento com Deus? Porque o casamento é um tipo do relacionamento da igreja com Cristo. Você percebe isso? Percebe Fantástico. como é muito sério? E Paulo continua: para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, a gente percebe uma referência que Paulo faz também aos mandamentos. E nessa passagem ele continua falando, ele faz uma referência lá a Gênesis 2:24, quando ele diz aqui no verso 31 do capítulo 5 de Efésios, ó: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Percebe que ele começa falando da entrega que é necessária, do amar e morrer se for preciso, assim como Cristo, de se entregar mesmo, relembrando o princípio inicial de Deus, quando Deus estabeleceu o casamento. E o apóstolo Pedro, ele deixa a coisa ainda mais séria. Ele diz assim, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior, o coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao próprio marido. Aí no finalzinho, lá no versículo 7, ele fala aos maridos, ele fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com o quê? Com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só como a coisa é séria. É o que o apóstolo João diz também. Porque se o cara não consegue amar a mulher dele, que está com ele dentro de casa,
aqui já está falando que os céus vão ficar de bronze. As orações deles vão ser interrompidas. E o apóstolo João lá vai dizer que se você não ama seu irmão, ao seu próximo, a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? E quem é a pessoa mais próxima de uma pessoa que é casada? É o seu cônjuge, entendeu? Uau! Então, a coisa é bem séria. Ah, tem gente que reclama, mas eu não estou me entendendo com a minha mulher. A gente tem uma coisa que é popular, né? Incompatibilidade de gênios. Eu posso dar o conselho que o Bud Bauchon, um pregador americano, diz. Ele falou, vai para casa e ama a sua esposa. Não interessa como é que você vai fazer isso. Você vai lá e vai Perfeito. amar ela, porque ela é a pessoa mais próxima de você. Deus O não mandou amor é você amar o incondicional. próximo? Sim. Deus não mandou você amar o próximo? Então vai para casa e ama a sua esposa. É uma coisa muito importante. E, francamente, adolescente, imaturo, e a gente sabe que, via de regra, a maturidade só vem com o tempo, ele não vai ter condições de dar esse suporte. É aquele velho ditado, o amor, somente amor não enche barriga. É bonito em filmes, é bonito em comercial de margarina, mas na vida real, quando tá só você e a outra pessoa ali, eu quero ver você amar da mesma forma quando tem a picanha na churrasqueira ou quando tem o ovo frito em cima do arroz só. Aí eu quero ver, meu amigo. Aí eu quero ver se a sua idade vai corresponder com a sua maturidade mental. Porque, como você disse no início, tem muito marmanjo aí, muito homem, muita mulher que tem 30, 40 anos nas costas, mas parece uma criança de 12 anos. Aí não dá certo. Aí realmente é uma coisa que, se você levar o namoro e o noivado da maneira correta, como tem que ser levado, aí você vai analisar, para ver se vale a pena você levar adiante aquilo e se casar com a pessoa ou não. É aí que você tem que pensar e não ser mais um motivo de infelicidade na vida de outra pessoa. Porque é algo muito sério. A gente está batendo nessa tecla, é algo muito sério. A nossa sociedade de hoje, ela tem a mentalidade muito fraca. Ela se abala muito fácil. As pessoas ficam desbaratadas, ficam sem chão por qualquer coisa. Qualquer problema, elas querem sempre ir pela solução mais fácil, em vez de encarar os problemas, de tratar dos problemas, muitas vezes recorrem a remédios, a terapias que não vão ter resultado nenhum, alguma qualquer outra coisa, em vez de encarar. E isso é falta de maturidade, é falta de força, falta de estrutura e falta de discernimento também. Você quer acrescentar mais alguma coisa? A gente já pode partir para a próxima questão. Amém. Eu tenho a acrescentar com um grande amém. É bem nessa linha mesmo. Mas vamos partir para a próxima. Tá certo. Uma vez que a gente já viu essas duas questões, a próxima pergunta é: existe uma diferença de idade ideal para namorar? Você acha que, sei lá, teria algum problema uma moça de 18 anos namorar com o velho da lancha? Um cara de 60, 70 anos? Ou o contrário também, né? O que você acha? Você acha que não tem problema, que ou você pode seguir naquela linha, uma coisa que falam muito bem hoje em dia, aqui dando uma descontraída, é aquela coisa, às vezes chega uma mulher mais velha num camarada lá, na garotão, e fala para ele, olha para ele e fala, e aí, bora? Aí ele vira para ela e fala, ó, quem pega acima de 60 é radar. Aí ela fala, ó, olha que eu pago a multa, hein? Aí ele vai. O que você acha? Tem uma diferença de idade ideal? Tem algo estabelecido ou não? Ah, e agora? O que eu falo? É bem interessante essa questão, né? Foi muito bom, né? Dessa descontraída. E agora? O que eu respondo? Que questão complexa, né, Wayne? Porque aqui a gente entra naquela questão que não é pecado, né? Mas, e aí? Tem algumas questões também. Pelo que eu observo em clínica, né, e aqui não é uma receita de bolo, não é uma regra, é apenas uma das causas, das possibilidades. Uma pessoa, quando se interessa por uma outra pessoa bem mais velha, pode ter, por causa, alguns vazios que ficaram na infância. Por exemplo, um rapaz que teve a mãe bastante ausente, né, a mãe bastante ausente. Futuramente, quando adulto, ele pode se interessar por uma mulher bem mais velha, porque aquela mulher mais velha vai estar inconscientemente preenchendo o vazio, representando a figura materna que ele não teve. E o mesmo vale para a mulher. Aqui é uma das inúmeras possibilidades.
eu estou trazendo isso aqui porque é algo que eu vejo em clínica, né? E que não é algo tão raro assim também, não. Né? É uma das possibilidades, né? Uma das causas do interesse. Mas aqui o autor vai dizer o seguinte, né? Sobre essa questão. A diferença de idade entre duas pessoas que querem namorar faz surgir alguns pontos de atenção que precisam ser avaliados com cautela. Com cautela. Assim como na questão da idade ideal para começar um namoro, o problema não se resolve na compatibilidade das datas de certidão de nascimento, mas nas evidências de maturidade e cautelas da sabedoria. Né? Não é a certidão de nascimento que vai dizer se as duas pessoas se encaixam e tal, etc. Mas a gente volta aqui para a maturidade. Né? Se elas se encaixam, não no tocante à idade, mas na maturidade entre ambas. Perdão. E aqui ele diz o seguinte: se você está pensando em namorar alguém cuja diferença de idade parece ser grande, procure evidências de maturidade antes de tudo. Alguém maduro deve entender o propósito do relacionamento, estar pronto para assumir responsabilidades que os direcione ao casamento, pronto para as decisões mais importantes da vida e para desfrutar de um relacionamento de namoro que vise o casamento. Não procure apenas as respostas verbais para esses pontos, mas evidências práticas de alguém que caminhe nessa direção. Por vezes, vemos jovens com discurso correto, mas com uma vida distante do caminho rumo à maturidade. O discurso deve estar alinhado com a conduta. E aqui ele vai apresentar algumas dificuldades de quando você busca uma pessoa com uma certa considerável diferença de idades. Primeiro, o relógio biológico. Olha a voz querendo já ir embora, né? Toma Relógio água. biológico. Boa ideia. Dá uma pausa aí para tomar uma água. Pausa para a água. É o ensaio do coral hoje, né? Então, mas vamos lá. Uma das dificuldades de você procurar uma pessoa bem mais velha ou bem mais nova. O problema do relógio biológico, que o autor vai trazer aqui. A grande diferença de idade pode trazer um descompasso no relógio biológico de ambos. Isso não é moralmente condenado pela Bíblia, mas é um ponto de atenção que a sabedoria nos incentiva a avaliar. Dependendo da situação, a grande diferença de idade pode trazer pressão de ordem sexual futura ou até mesmo impactar o planejamento familiar num desencontro de idade fértil entre os dois. Esses pontos precisam ser considerados para que sejam feitas as devidas precauções, para que as perspectivas sejam ajustadas e ninguém seja tomado de surpresa ou se sinta enganado com o no final tudo vai dar certo. Então, tem uma dificuldade, né? Tem que ver se a parte anatômica, biológica dos dois, né, se encaixam e também se isso é o que pensa a família sobre isso, né, sobre essa união. A segunda dificuldade é a distorção dos papéis, e aqui é uma questão bem forte. Uma moça muito mais velha pode querer tomar as rédeas do relacionamento com base em sua experiência de vida. A Bíblia fala que o homem é o cabeça, ele tem que ter a liderança. Né? Então a mulher, às vezes mais velha, por ser mais sábia, né, ela pode querer tomar as rédeas, como diz o autor. Né? Ela pode querer assumir o papel do homem, o que é uma evidência da queda da humanidade. Né? Porque Deus colocou o homem para estar ali. Não que o papel do homem seja mais importante. Ele apenas é diferente em funções, mas não mais importante. No entanto, o papel do homem não depende de sua experiência de vida, mas sim de suas instruções divinas baseadas na ordem da criação. É isso, o homem lidera não porque ele é mais sábio, ou porque ele é mais velho, no caso de relacionamentos de homem mais velho. Não, é mais por uma questão de instrução divina. Né? Deus colocou o homem para assumir tal papel. A terceira dificuldade de você começar um relacionamento com uma pessoa bem mais velha ou bem mais nova. O problema não é o interesse diferente, mas o egoísmo do coração. Interesses diferentes exigirão a prática do amor genuíno.
É como você disse, né? A minha personalidade é diferente, eu gosto de coisas diferentes. Olha, não vai dar mais, sabe? Porque a gente gosta de coisas diferentes. Mentira. Né? Se você prometeu amor, ame. O amor, na Bíblia, é incondicional. Na Bíblia, nós temos que amar incondicionalmente e perdoar incondicionalmente. Lembra? Perdoe as nossas dívidas, assim como, do mesmo modo, na mesma medida, do mesmo jeito, da mesma forma, perdoamos os nossos devedores. Então, o amor não depende de condições. Ah, eu te amo se você gostar disso. Ah, eu te amo só se você me tratar bem. Não, é como você falou. Amar é outra coisa. É você devolver a outra face em meio aos tapas verbais, né, do cônjuge, por exemplo. Então, isso é uma questão bem interessante. E um casal de idades diferentes pode ter muita diferença entre os interesses. Né? E aqui já é um outro contexto. Né? Não é nem mais pela falta de amor, pela falta de perdão, mas a questão da diferença de idade pode proporcionar essa diferença de interesses mesmo. Né? E aqui ele vai trazer outras questões. Né? A culpa, a suposta culpa de ter iniciado uma conversa com ou nutrido interesse por alguém bem mais velho ou bem mais novo pode movê-lo a um relacionamento por medo de trazer a dor ao outro. Não se engane, a verdade é sempre o melhor caminho. Ou seja, você está vendo aquela pessoa mais nova e iniciou um relacionamento por pena da pessoa. Não faça isso. Não faça isso. Siga a verdade, porque lá depois você pode causar muitos males a essa pessoa e a você mesmo. Então é bem interessante, né? E é isso. Você agora, Wayne. Interessante uma coisa que você mencionou, você citou um trecho da oração do Pai Nosso. Você percebe um elemento primeiro de Deus perdoando as nossas dívidas, depois a gente perdoando quem deve para nós, né? É uma coisa que vem do alto, só que também é uma coisa que nivela todos nós na mesma condição. É como o pastor da minha igreja, ele me ensinou uma coisa que foi muito importante de saber. A gente conversava sobre essa questão de amor próprio, de se valorizar. Aí ele me disse, olha, não é bem assim. Coloca um pouco o pé no chão. Observa os 2 mandamentos. Ame a Deus acima de tudo e ame o próximo como a ti mesmo. Percebe que coloca o próximo na sua frente. O que isso quer dizer? A gente já se ama demais, né? Então, se a gente não tomar cuidado, se a gente não levar isso em consideração na hora de escolher uma pessoa ou mais velha ou mais nova, vai quebrar a cara no final. Que você já meio que cobriu quase que completamente essa questão. Porque tem a questão do relógio biológico. E se o casal quiser ter filhos e a mulher ou o homem não tiver condições? Ou pior ainda, se o homem for muito novo, a mulher muito jovem, e não tiver aporte de maturidade e um aporte emocional para cuidar de uma criança, de um outro ser humano que vai fazer parte daquela família. Então é algo muito sério. Sem falar também da questão de gerações distintas, né? Que pode ter muito dessa diferença, se a diferença de idade for tão grande. Envolve também a questão da maturidade, porque não adianta ser um adolescente de 50 anos, né? Não adianta nada. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. E partindo já para a próxima questão, eu acho que Vamos correr. existe amor à primeira vista? Você acha que, pum, bateu o olho e você fala, é com aquela ali que eu vou casar e vou ter 8 filhos. O que você acha? Primeiro, faço necessário entendermos o que é o amor. Né? Acho que a gente já deu para explicar aqui, né? Qual o conceito bíblico de amor. Né? É você dar sem esperar nada em troca. Né? É oferecer. Né? E isso é bem interessante, que é totalmente diferente de paixão. Mas existe o amor à primeira vista? Nós respondemos em parte aqui, mas o autor vai dizer o seguinte: a princípio, à luz da definição bíblica do amor, nos parece difícil que haja amor genuíno à primeira vista. O amor é uma decisão profunda
de relacionamento que implica altruísmo total, ou seja, um compromisso assumido diante de Deus de procurar sempre o bem do outro, custe o que custar. Mas agora eu gostei desse termo. Custe o que custar. Mas ele é muito chato, custe o que custar. Mas ele tem esse defeito, custe o que custar. Claro que a pessoa tem que fazer a parte dela. São os dois que devem se amar. Né? Então, custe o que custar. O que normalmente existe à primeira vista é paixão, atração física, explosão hormonal e encantamento romântico, levando ao desejo de desenvolver uma amizade ou um relacionamento maior. Não há necessariamente nada de errado com esses sentimentos de atração, mas não se constrói um relacionamento duradouro somente sobre eles. São necessários tempo e compromisso para provar o amor no longo prazo. Embora nossas emoções não sejam inerentemente erradas, elas podem nos enganar no processo decisório do namoro. E aqui, por fim, ele diz assim: seja honesto em sua autoavaliação. O que o atraiu nessa pessoa? O que vem à sua mente, em primeiro lugar, quando pensa nela? Então ele diz assim: lidere as emoções pela verdade da palavra de Deus. O coração é enganoso. Então, ao olhar para uma moça, olhar para um rapaz, começa a pensar o que te despertou nessa pessoa. Começa a pensar nisso. É uma pessoa de Deus, é uma pessoa que vive para a glória do Senhor, é uma pessoa que, através de suas práticas, você vê Cristo na vida dessa pessoa. Tudo isso é muito importante, né? Então, todas as nossas decisões devem ser com base bíblica. E eu não estou me referindo à teologia necessariamente, mas bíblica, no sentido que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, me parece que uma vez que nós conhecemos o conceito verdadeiro de amor diante das Escrituras Sagradas, parece que não existe amor à primeira vista. Mas e aí, Wayne? O que você acha? Bom, eu parto da seguinte premissa: você só ama alguém ou algo que você conheça. O que pode existir no início não é exatamente o amor, mas sim um interesse, uma atração, uma paixão. Mas o amor, como você mesmo disse, que é algo mais profundo, é algo mais sério, você só vai ter certeza à medida que você conhece. Percebe como isso também reflete o nosso relacionamento com Deus? Porque quando você fala de Deus, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Mas aí é que tá. Tem a diferença de conhecer embasado naquela ideia que você projeta na sua mente, é como você olha para uma pessoa e você fala, nossa, que pessoa atraente e tal. Você já projeta um monte de coisas. Só que aí quando você se dispõe a conhecer, ou você vai ter certeza de que não, realmente eu dei o palpite certo, né? Realmente vale a pena amar essa pessoa. Ou não, você vai olhar e vai dizer, ó, por fora é uma bela viola, por dentro é um pão bolorento. Isso projeta o nosso relacionamento com Deus em que sentido? Conhecer Deus, todos conhecem. Pelo menos de ouvir falar. Mas quando você se relaciona com Ele, aí você conhece de verdade. Aí você entende o que é amar de verdade. Eu posso dizer por mim. Antes da minha conversão, eu era como qualquer outra pessoa, como a maioria dos brasileiros. Dizem que todo brasileiro nasce católico, não é? Então, mas a ideia é que todas as pessoas, pelo menos, já ouviram falar de Deus. Mas daí a conhecê-lo, para então amá-lo, tem um certo caminho a se percorrer. E a mesma coisa com a pessoa. É aí que você vai ter que conhecer mais, que você vai ter que se envolver, que você vai ter que avaliar para ver se vale a pena mesmo, para ver se um amor realmente vai ser algo bem enraizado, não vai ser uma coisa passageira que vai causar sofrimento a alguém. Então, amor de verdade, à primeira vista, não. O que pode existir é o interesse, que pode se tornar em amor. Realmente aí o amor que pode trazer grande felicidade e satisfação. Como você colocou aí, você citou Jeremias 17:9, o coração é enganoso. E de fato ele é enganoso. E o amor, a gente tem que ter em mente que ele não é apenas o sentimento. O amor também envolve ação. Muitas pessoas se enganam. Se enganam
quanto a isso em relação ao amor, acham que é só um sentimento, não é uma ação. Falando de perdão também, que é um tema interessante para uma próxima live, tem muita gente que acha que o perdão é um sentimento apenas. Muito pelo contrário. Não é apenas um sentimento, é uma ação. É mais aquilo que você faz do que aquilo que você sente. É a mesma coisa do amor. O amor, ele envolve entrega, envolve morrer se for preciso. Abnegação, concessão, você ceder quando necessário e você prezar em fazer com que a outra pessoa esteja bem, se sinta amada e não que somente o seu desejo seja saciado. Então, o amor mesmo verdadeiro à primeira vista, não. Só à medida que se toma conhecimento de quem você se atraiu no primeiro momento. E partindo para a próxima pergunta, é uma coisa que até faz referência a tempos antigos, né? Porque geralmente, antigamente, o rapaz se interessava pela moça e ele manifestava esse interesse para ela, para a família, mas a pergunta é o seguinte: a quem e quando a pessoa deve se declarar? Quando ela está interessada. O que você me responde? Muito interessante. Interessante. O autor aqui, ele vai dizer o seguinte sobre essa questão, né? Quem deve se declarar? O homem ou a mulher? E quando? É uma questão que deixa muitas pessoas ansiosas, né? Quando que deve ser isso, né? À luz de Gênesis, dos capítulos 1 a 3, Deus fez o homem para ser o líder no relacionamento a dois. A iniciativa tomada pela mulher pode ser um fator negativo no futuro relacionamento. É a abordagem aqui do autor, né? O ponto de vista dele. E eu entendo aqui o contexto que ele está trazendo, né? Se em uma relação, num casamento, para a vida toda, é o homem quem tem que estar à frente, então por que no início ali não teria que ser ele, né? Para tomar a iniciativa de chamar a moça, dizendo que está interessado nela. Então ele diz assim, né? Isso não significa que a moça não tenha nada a fazer enquanto o rapaz não toma a iniciativa. Esperar não significa que a moça está fadada a agonizar enquanto o rapaz não se mexe. Para isso, no entanto, a moça precisa fazer a distinção entre uma postura sedutora e uma postura atraente. Olha só, essa questão é bem interessante, bem interessante. Ele vai abordar essa distinção, né? O que é uma moça sedutora, o que é uma moça atraente. Mas espera aí, é uma moça cristã, ela pode ser atraente? Como? Me explica mais isso, né? Ele faz essa distinção. A postura sedutora é a marca da insensatez, mas a postura atraente é a evidência da sabedoria. Nós encorajamos as moças a que esperem, tendo uma postura atraente. Vamos dar exemplos aqui, né? A moça que mostra assim, ela sabe que quem tem que dar o passo inicial é o homem, né? É o rapaz, mas a moça geralmente aquelas piscadas, não necessariamente a piscada, mas aquele olhar assim para aquela pessoa, para aquele rapaz. Isso, né? Com aquela desculpinha, pega um folheto ali, aí entrega para o rapaz, né? Ou então, como naqueles filmes antigos, né, que a moça tava na janela e o cara passava, ela deixava o lenço cair no chão, né, para ele pegar. Isso, excelente ilustração. É bem nessa linha, a moça atraente, né? Mas a moça sedutora já é algo mais sério, né? Aquela moça que quer seduzir, que quer abraçar, dar aquele abraço mais íntimo, quer tirar aquela casquinha do rapaz. Olha, moças assim nunca terão o interesse de um rapaz bíblico, e sim apenas dos tolos. Rapazes que não têm compromisso algum com as Sagradas Escrituras, com Deus, com a família, muito menos com o casamento. Então, a iniciativa deve vir do rapaz, né? Então, mas quando? Quando ele deve fazer isso, né? A gente vai dar continuidade aqui, né? A iniciativa inapropriada, ele vai falar sobre isso, né? Ela quer garantir o relacionamento a todo custo, ainda sobre a moça sedutora. Faz uso da manipulação e do visual exagerado. No entanto, a postura sedutora não atrairá um homem de Deus, mas seduzirá o tolo, como eu disse.
O homem de Deus será atraído por uma moça sábia. É parte de uma feminilidade madura estar disposta a seguir o convite do rapaz, correspondendo às interações dele com docilidade, que constrói uma ponte para novos contatos. Não se engane, esperar um convite envolve vestir-se de um caráter atraente e não de uma postura sedutora. A mulher virtuosa é conhecida na comunidade e não precisa fazer autopropaganda. Sua segurança está em Cristo. Você pode ver, lá em Provérbios capítulo 1, ela não faz propaganda. Né? São as pessoas que veem nela, né, uma boa conduta. Tudo isso simplesmente significa que deve haver muito cuidado quando se toma a iniciativa de se declarar alguém. Em termos gerais, se acontecer, deve ser, primeiro, em particular; segundo, de forma humilde e não constrangedora; terceiro, com muita oração e disposição de ouvir um não; e quarto, com o propósito de não deixar que uma reação negativa estrague o relacionamento de amizade que já existe. Então, é no tempo de Deus, né? Não pode ser de uma forma muito apressada, mas também nem tanto tardia, né? E tem que ser o homem. Pelo menos esse é o ponto de vista aqui do autor, pelo qual eu acho bastante interessante. Exatamente. E como a gente falou antes, essa questão de como a mulher ser atrativa. É uma coisa que a gente pode ilustrar da seguinte forma. Uma coisa é uma moça ser atrativa pelos seus atributos que são íntegros, pelo seu temor a Deus, pelo seu bom testemunho. Outra coisa é a pessoa ser atrativa pelos adornos externos, que a gente já falou aqui, citando o apóstolo Pedro. É aquela coisa, se você colocar um pedaço de carne ao ar livre, o que vai acontecer? Vai atrair todo tipo de, de animais que vão querer comer aquela carne. Eles estão interessados na carne. É o que vai atrair. Então a pessoa precisa tomar cuidado. E a gente já comentou também sobre como é que era antigamente. O rapaz ia na casa da moça, falava com o pai da moça, falava que tinha boas intenções, falava que ia respeitar os horários, que não ia fazer coisa errada. Ou então aquela cena que a gente já viu muito por aí na televisão, que nos namoros antigos era o pai numa ponta do sofá, a mãe na outra e o casal um do lado do outro sem nem pegar na mão, não é? Só que hoje em dia já está uma coisa um pouco diferente. Os pais já estão muito liberais numa forma negativa, mas eu penso que quando uma pessoa se interessa por outra, a primeira pessoa que ela deve comunicar deve ser a pessoa que ela tem interesse. Tipo assim, eu gosto de você. Eu gosto de você, o meu objetivo é esse aqui. Aí ele pergunta o que a moça pensa. Ele pode perguntar o que ela quer fazer a seguir. Aí se ela for receptiva com ele, se eles resolverem fazer a coisa da maneira certa, aí comunica a família, comunica outras pessoas. Só não pode acontecer o que eu já vi acontecer, falando agora no contexto de igreja, na igreja brasileira. Tem muitos pseudopastores que se acham donos das ovelhas. Tem igrejas por aí que o cara não pode nem comprar uma camiseta sem autorização do pastor, quanto mais namorar. Nenhum pastor é dono de ovelha. O que ele pode fazer é aconselhar biblicamente. Uma vez que ele aconselha de forma fiel às escrituras, você deve avaliar, deve levar em consideração sim. E se você vê que o conselho dele está sendo algo que está te repreendendo, te admoestando, você deve colocar as barbas de molho e ouvir. Agora, essa questão de querer controlar a vida das pessoas não tem muita base, não. E é como você colocou também, é tudo no tempo de Deus. Nada acontece por acaso. Deus, ele proporciona tudo. Então, se ele move as situações para aproximar duas pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo temor a Deus, e etc., não é à toa. Você quer ver um exemplo que serve tanto para o rapaz quanto para a moça? Pega o capítulo 20 de Êxodo, que fala dos 10 mandamentos, e olha para a pessoa. Vê se ela tem o temor aos 10 mandamentos na vida dela manifesto. Não que ela precise disso para alcançar algum favor de Deus, não é isso.
mas ela vai procurar observar os mandamentos de Deus como forma de gratidão, como forma de temor. Ela coloca Deus acima de tudo ou ela coloca alguma coisa no lugar de Deus? Ela cobiça alguma coisa que não é dela? Ela honra o pai e a mãe dela? Ela respeita? Ela cuida? É isso que você tem que avaliar. Porque não pense, tanto faz a moça ou o rapaz que, ele trata mal a mãe, o pai dele, mas ele não me trata mal. Então, tá tudo certo. Ele, sei lá, não vai no culto de domingo, não tá nem aí. Ele é de um jeito dentro da igreja e na rua é de outro jeito, mas comigo não. Ele vai mudar, ele Uhum. vai fazer as coisas do jeito que eu mereço, porque eu sou importante para ele. Negativo. Negativo, entendeu? O nosso relacionamento com as pessoas que são mais próximas da gente, o nosso relacionamento com Deus, ele diz muita coisa sobre o nosso caráter. E a gente precisa observar com muito cuidado. E partindo para a última questão, é a última, né, agora? Isso. Partindo para a última questão, ela pergunta o seguinte: o que fazer na fase pré-namoro? Aquela fase em que as pessoas já se conhecem, mas ainda não estabeleceram algo tão sério quanto o namoro. O que fazer nessa fase? Bom, o autor vai trabalhar isso da seguinte maneira aqui, né? Sei que ainda, aqui é um relato de um cristão, né? De um jovem que quer namorar. Sei que ainda não chegou a hora de namorar, por vários motivos, mas gosto muito de uma jovem da minha mocidade e acho que ela também gosta de mim. O que devemos fazer nesta fase pré? Dizer que estamos orando? Existem outras diretrizes ou cuidados? Aí o autor vai trazer o seguinte: a fase pré-namoro pode deixar todo mundo sem jeito. O casal, os pais, os conselheiros, os amigos e outros possíveis candidatos. Precisa ser cuidadosamente conduzida para não ultrapassar limites, machucar outros amigos, viver uma mentira, desonrar autoridades, podar liberdade ou desviar a atenção de outras prioridades na vida. E isso é bem interessante, né? É um momento de muito cuidado, envolvem muitas pessoas, né? Porque ali, por um lado, não iniciou ainda um namoro, né? Então eles não têm compromisso um com o outro. Por outro lado, se eles forem só amigos, no sentido de ser como qualquer outra pessoa, aí podem chegar os outros candidatos, outros amigos com certas intimidades. Suponhamos que você gosta de uma moça, você está na fase pré-namoro, e chega alguns amigos com abraços bastante íntimos. Ela não está te traindo, porque não está namorando com você, mas vai criar uma certa tensão, porque você sabe que ela gosta de você e você gosta dela, e vocês estão estudando a possibilidade de iniciar um relacionamento. Então, olha só que situação. Então, o que fazer, né, diante dessas questões, né? E ele traz aqui, primeiro, estabelecer um acordo entre vocês dois e, se possível, diante de alguns amigos, pais ou líderes, sobre alguns limites em termos de tempo juntos, conversas pela internet ou celular, para que não se tornem um casal antes de serem um casal de fato. Então aqui a gente entra naquela questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Suponhamos, uma moça gosta de um rapaz e está nessa fase, pré-namoro, mas aí chega as amigas dele, né? E agora? Ele não pode nem partir do extremo de ter uma certa intimidade exacerbada, mas também não pode ir para o outro extremo de rejeitar as suas amigas. Então, vem a questão do equilíbrio, né? Tem Exato. como, é possível, não é, Wayne? Então, segundo, pedir a 2 ou 3 pessoas de confiança que sejam parceiros de prestação de contas sobre o tema, seria interessante. Lembrando, pessoal, que aqui não é uma regra, né? É apenas, né, uma recomendação, né? Mas não é uma regra. Terceiro, falar abertamente com os pais e conselheiros sobre o relacionamento, pedindo seu envolvimento e conselho, muito interessante. Quarto, evitar conversar com uma possível futura namorada ou possível futuro namorado sobre assuntos mais íntimos, inclusive o casamento.
não está na hora ainda, né? É um pré-namoro. Vocês estão vendo possibilidades de iniciar um namoro ainda. Quinto, evitar contato físico que possa gerar expectativas que ainda não podem ser realizadas na vontade de Deus, e é verdade. Né? Você acaba iludindo a pessoa se ter alguma a aproximação. Né? E sexto, continuar desenvolvendo sua amizade sem maiores compromissos, especialmente em atividades com grupos maiores, em contextos ministeriais, procurando servir a outros e não ficar isolados. Não pode ficar isolado nem quando é namorado, nem imagine nessa fase pré-namoro. Então é isso, né? O que fazer nessa fase pré-namoro? É uma questão que envolve muitas pessoas, como o autor colocou aqui, né? Os possíveis candidatos, não é fácil isso, né? Os amigos, né? Os pais dela, ela tem que saber, os pais dela têm que ficar sabendo desse interesse. Porque se de repente os pais não concordam, né, eles precisam saber logo, né, para não deixar ir para um namoro. Né? Cada caso é um caso, mas tem que ter também um casal de conselheiros, isso é muito importante. E, acima de tudo, muita oração mesmo. E é bem nessa linha. Pelo menos que o autor aborda aqui, que eu também concordo. E aí, Exatamente. Wayne? Você falou nessa questão de não dar um passo maior do que a perna, né? Não achar que está casado, sendo que nem começou a namorar ainda. Você não vai deixar a gasolina perto do fogo. Não é prudente isso. Você não vai dar chance para que os seus desejos, o seu ímpeto, a sua carne, ela faça coisas que vão contrárias ao que Deus estabeleceu. Citando aqui uma reflexão que o reverendo Augusto Nicodemos coloca em um dos livros dele, que fala sobre ateísmo, ele fala sobre essa questão. O que se defende muito? Principalmente em questão de namoro, de relacionamentos que não têm tanta seriedade, relacionado ao sexo, por exemplo. Falam assim, mas se você não fizer sexo com a pessoa antes de casar, como é que você vai saber se vai encaixar bem com a pessoa? E quem disse que pessoas que fazem isso, elas vão se dar bem via de regra? Pelo contrário, a gente vê que é o inverso. E a gente percebe que existe essa cultura, esse pensamento, só porque alguma figura, algum formador de opinião importante falou isso em algum momento, mas não teve nenhuma pesquisa, nenhum embasamento, nenhum estudo, tá? Esse de que eu estou falando é Freud, foi ele que cunhou esse pensamento de que não, precisa, né? Se eu estiver falando alguma coisa que Freud não disse, você pode me corrigir. Você conhece mais ele do que eu. Mas é uma coisa que não tem base, é uma coisa que a gente deve tomar por exemplo. E outra coisa, não é porque o cristão tem a liberdade dele em Cristo que é uma liberdade sem propósito. Muito pelo contrário. O livro que você citou, do Stuart Scott, O Homem Bíblico, ele fala disso. Fala que a nossa liberdade ela deve ser uma liberdade com propósito. Deve prezar o princípio do equilíbrio. E uma vez que a fase pré-namoro é uma fase de transição, então é a fase que ambos devem mudar de mentalidade, sair da mentalidade de solteiro e passar para uma mentalidade de alguém que vai se comprometer de forma séria. E uma vez que essa liberdade é uma liberdade com propósito, a gente pode citar as palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse que é o fim do homem, é o propósito de vida do homem, é fazer tudo para a glória de Deus. Isso em todas as áreas da sua vida, inclusive no pré-namoro, no namoro, no noivado, no casamento e por aí vai. Então é isso. Eu concluo essa minha participação com essa última colocação. E antes de passar para você fazer suas considerações finais, eu queria recomendar um livro. Deixa eu fazer um pequeno contorcionismo aqui. Esse livro aqui, ele vai falar sobre o objetivo principal do namoro. É o livro do Dave Harvey, Quando Pecadores Dizem Sim. Não sei se Muito você bom. conhece essa obra. Deixar aí indicação para quem se interessar e eu passo a palavra para você, meu querido Irã. Muito interessante. Né? Obrigado, Wayne, por essa live maravilhosa.
sobre este livro aí, né, quando os pecadores dizem sim, é bem interessante, né? Comecei a ler no meu relacionamento anterior, que não deu certo, e acabou sendo quando dois pecadores dizem não. Então, olha só, É, fica uma lição, ao mesmo tempo que fica, não fica uma lição, né? Mas é bem isso. A gente termina, né, com aquele princípio. A gente sabe que o contexto é um pouco diferente, mas o princípio aqui a gente pode aplicar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses é o amor. É a gasolina de um verdadeiro relacionamento cristão. Né? Então, se você é jovem, está orando a Deus, primeiramente, ore a Deus pela sua vida diante dele. É a base. Esta é a base. Tem pessoas que nem oram por namoro, mas faça necessário também, para que Deus coloque uma pessoa na sua vida para que você vá e dê frutos, frutos para o reino, para Deus. Não sejamos egocêntricos, e sim teocêntricos, né? Para Deus, tudo é para Ele, para a glória do Pai. Amém? amém, irmão. E com isso a gente conclui mais essa live. Fico grato pelo convite, por essa oportunidade de partilhar das nossas ideias aí, tanto com você quanto com quem assistiu ou irá assistir. Lembrando que a gente vai deixar essa live salva no Instagram, também vou colocar no YouTube, o Irã da mesma forma, Facebook. E é isso, meu irmão. Depois de muito tempo, a nossa última live foi lá em dezembro do ano passado. A gente conseguiu encaixar a agenda, um horário um pouco diferente do que a gente já tinha feito, mas para a glória de Deus a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo de hoje. É isso aí, Maravilha. irmão. Sim, senti muita falta mesmo. E voltamos com tudo esse ano, né? Então, estamos aqui para os próximos temas, né? Os seus amigos, meus amigos, podem sugerir outros temas. Estamos aqui para compartilhar na palavra de Deus e poder ajudar de alguma forma, né? Principalmente os jovens que passam por muitas dificuldades no tocante à falta de fé. Né? Então, quero te agradecer, meu irmão, que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, sabedoria que vem do alto, e Amém. estamos juntos para a próxima. Seguimos nos estudos. É isso aí, meu irmão. Fica com Deus. Uma boa noite para você que está assistindo a gente. Amém. E até a próxima, se Deus quiser. Amém. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, viu?